O medo, naturalmente, quando a gente se depara com algo que a gente não conhece, é quase que involuntário, né? A gente tem esse ato natural de se precaver daquilo que a gente não conhece. Mas quanto mais informações a gente tem, mais tranquilo a gente fica para poder tomar algumas ações, né? Entender, enfim, como a gente fez aqui. E é exatamente isso que acontece quando a igreja escuta a palavra de Deus. E, às vezes, escuta um termo chamado teologia. Olha só. Assim, teologia, tem gente que se assusta, né? Só que quando a gente não faz, quando a gente não se comunica, quando a gente não se relaciona com Deus através da teologia, e isso é uma brincadeirinha, eu vou explicar para vocês também, às vezes a gente tem medo do que tem próximo a gente. E a gente toma e não toma as decisões por conta da falta de conhecimento. E isso é muito perigoso. Tanto a falta quanto o conhecimento errado daquilo de quem é Deus, do que é a palavra de Deus, do que é a doutrina de Deus. Deu para entender? Então eu quis fazer essa brincadeirinha justamente, e aí eu vou fazer um paralelo agora para quem estava na pregação de domingo passado e para quem estava na célula. Qual que é a maior arma que o diabo usa para atacar a igreja? O engano. Vocês viram que eu falei assim pro Cabral, ó, é fofinho, mas toma cuidado. Se você mexer errado, pode dar um problema. Ele pensou no Rames, já pensou no bicho. Eu falei alguma mentira? Não, realmente é fofinho. Se manusear errado, no momento errado, pode dar um problema. Mas não era nada do que vocês imaginavam. Amém? Deu para entender? Então, eu queria que a gente entendesse o que é, de fato, o conhecimento de Deus. A teologia, né? Theos significa Deus, logia vem de logos, de logia que significa o estudo e o discurso de quem é Deus. E a gente acha que a gente não vive isso, que nós não somos teólogos, né? Todo mundo acha, não sou teólogo, não estudo, né? Mas você faz teologia todos os dias. Eu vou dar alguns exemplos. Sabe quando alguém te pergunta assim, você vai na igreja? Vou. Quem é Jesus? Quando você responde, o que você está fazendo? Você está explicando, você está discursando sobre Deus, teologia. Quando o seu filho, sua filha fala assim, mãe, eu quero comer doce antes do almoço. Aí você fala, não pode, só depois. Aí você guarda. Aí ela vai lá, pega escondido. Aí você fala assim, não pode desobedecer, porque o papai do céu fica triste. O que você está fazendo? Teologia. E aí eu posso usar termos técnicos aqui, né? Isso se chama amartiologia. É o estudo do pecado. Então você sabe o que é pecado e você fala sobre o pecado. Fala assim, não pode, Deus fica triste, não pode mentir, não pode roubar, certo? Até aqui está todo mundo entendendo? Quando você para e pensa assim, se eu morrer, para onde eu vou? Será que eu vou para o céu? Será que eu tenho que pedir perdão? O que você está fazendo? Teologia. O nome técnico é soteriologia, né? Ou escatologia, para onde você vai depois que você morreu, o que vai acontecer no fim dos tempos, como a gente estudou aqui. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa entender, assim como essa brincadeira, que o ambiente onde a gente está, as pessoas com quem a gente se relaciona, elas influenciam na forma como a gente vive. Não foi isso que aconteceu? Ele falou assim, faz uma cara de preocupado, a gente joga uma sugestão, a pessoa fica com medo, põe uma mão, não põe a mão. Então, olha como as coisas na nossa vida nos influenciam em como a gente olha a vida de fato. Né? E aí, mais um termo técnico, e só para você, que todo mundo daqui vai sair querendo fazer teologia. Então, é a cosmovisão, é a sua cosmovisão, a forma como você vê o mundo através de algo que você sabe ou de uma experiência que você já teve. E quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe um padrão nos livros que estão escritos no Novo Testamento. Geralmente, existe um contexto de igreja, e aí eu já vou fazer um paralelo para o que a gente vive aqui. Então, temos uma igreja aqui, amém? Temos pessoas, a gente cultua, a gente vem na igreja. E aonde tem pessoas, tem amor, paz, perdão, e tem confusão também, não é verdade? Tem problemas. E os autores do Novo Testamento, eles vão, ao visualizar os problemas que existem na igreja, inspirados por Deus, vão escrever combatendo esses problemas, através
de uma boa teologia, através daquilo que Deus já ensinou para eles por meio da sua Sagrada Escritura. Então você vê a carta aos Romanos, você vê a carta a Timóteo, você vê a carta de Filemão, são problemas reais que Deus usa através dos autores para combater ou até mesmo para motivar ou para corrigir a sua igreja. Amém? Amém. Então, Deus tem uma forma de lidar conosco, que ele usa o contexto que a gente vive e através da sua palavra ele combate esse contexto. E é a resposta para todos os problemas da igreja, da humanidade, meu, seu, de todos nós. Qual que é a resposta? Qual que é a solução para esse problema? Alguém sabe? Jesus. A resposta dos problemas da igreja, Jesus. A resposta para a falta de perdão, Jesus. A resposta para a falta de amor, Jesus. A resposta para a imaturidade, Jesus. A resposta para a cura, Jesus. A resposta para a restauração, Jesus. A resposta para a ignorância, Jesus. A resposta de todas as coisas se volta para Deus, para Jesus. E você percebe que se a gente pudesse resumir dois principais assuntos do Novo Testamento, e eu estou usando mais o Novo Testamento porque conecta mais rápido com a gente, tá? Os dois temas principais do Novo Testamento são Jesus e falsas doutrinas. Jesus e falsas doutrinas. Vocês lembram da passagem do bezerro de ouro? Alguém aqui lembra? O povo estava lá no deserto, e aí Moisés sobe para orar e fala assim, vai lá falar com Deus, a gente não vai não, vai você. E aí começa, passa um dia, passa dois, passa três, passa quatro, passa cinco. Aí o pessoal fala, mas esse cara tá demorando muito. Ô Arão, faz o seguinte, faz um bezerro de ouro aí pra gente adorar esse Deus. E aí depois que Arão faz, ele fala assim, esse é o seu Deus que tirou vocês do Egito. E eles foram adorar ao Senhor. Esse Senhor, no original, não foram adorar a Deus, é o nome de Deus. YHWH, Jeová. Então, quando eles vão adorar o bezerro de ouro, eles não vão adorar o bezerro de ouro achando que é outro Deus. Eles vão adorar o bezerro de ouro achando que é o próprio Deus. E por que eu estou falando disso? Porque se a gente não tomar cuidado com aquilo que a gente sabe ou não sobre as Escrituras, talvez nós estamos buscando Deus que na verdade não é o nosso Deus. E a gente acha que é o nosso Deus. Por isso que durante todo o Novo Testamento, os apóstolos, os pais da igreja, enfim, todos estão falando, gente, nós precisamos conhecer Jesus e tomar cuidado com o engano. Tomar cuidado com as falsas doutrinas. Porque senão você vai estar adorando o bezerro de ouro chamando de Jesus. E aí é que está o problema. Porque qual que é a resposta para os nossos problemas? Jesus. Só que se você não está indo até Jesus, você está indo para outra pessoa, o que você acha que vai acontecer? Você acha que você vai ter a resposta para os seus problemas? Você acha que você vai ter cura? Você acha que você vai ter restauração? E muitas vezes nós ficamos doentes, porque a gente busca até achando que está buscando o correto. Mas a minha proposta hoje é fazer com que você pense e que você ativamente, com a própria responsabilidade, saiba que você e eu, nós precisamos de Jesus. Então hoje eu vou falar sobre isso e nas próximas pregações eu vou falar um pouco sobre o que são essas falsas doutrinas. Quais são os problemas da igreja atual? O que a igreja está passando? O que a igreja está vivendo? O que tem atrapalhado a igreja a buscar verdadeiramente a Deus? É refletir aquilo que os autores do Novo Testamento estavam fazendo. Então tinha um problema em Corinto, o autor escrevia e falava, gente, eu fiquei sabendo que está tendo um problema assim, assim, assado. Façam assim, assim, assado. Filipenses, mesma coisa. Colossenses, todo o Novo Testamento, e não só o Novo Testamento, toda a Bíblia Sagrada mostra o problema do homem, mas essencialmente revela Jesus Cristo. Amém? Vamos ler juntos lá, 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, se eu não estou enganado. 2 Timóteo, capítulo 4, quem trouxe a Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quem trouxe a Bíblia e já abriu, diga amém.
Quem não abriu, o Luiz já pôs aqui, você pode acompanhar. A palavra do Senhor diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu os exorto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Aí prestem atenção, o problema da nossa era está aqui. Versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Então, basicamente, hoje, nós vamos falar do Evangelho de Cristo. Não é isso que ele fala? Faça o papel de um evangelista. Cumpra o seu ministério. Esse papel não é meu, esse papel não é do Anselmo, e esse papel não é da Solange. Esse é o papel de todo aquele que crê. Glória a Deus. Porque qual que é a resposta de todo o problema, de toda a igreja, de toda a humanidade? Jesus. Se a gente pudesse, e aí eu já entro aqui na mensagem principal, se a gente pudesse resumir o que é o Evangelho, nós poderíamos responder com uma palavra: Jesus. Mas, para a gente aprofundar esse estudo do Evangelho, para a gente entender qual que é o nosso papel e o que a gente precisa, não só qual que é o nosso papel, mas o que a gente precisa, eu preciso explicar o que significa a palavra Evangelho. Amém? Está todo mundo aqui? Vocês estão quietinhos? Não sei se está todo mundo aqui. Evangelho. O que significa a palavra Evangelho? Evangelho é uma junção de duas palavras. No grego, o início de eu significa bom. E gelion, vou falar dessa forma, significa notícia. Boa notícia. É um bom aviso, é um bom comunicado. Então, todas as vezes que você ouvir Evangelho, significa eis aí uma boa notícia. Aí você pode estar pensando, tá, mas isso é coisa de crente, né, Evangelho? Não. O uso da palavra vem antes dos próprios apóstolos usarem ela. Porque como é que funcionava antigamente? Não era como hoje, as famílias eram pequenas, separadas cada uma em sua região, e elas começavam a crescer, certo? Começavam a crescer, e por vez ou outra elas precisavam de espaço, às vezes tinha um vizinho que não gostava muito, um cultua um Deus, um cultua outro Deus, e aí existiam momentos de batalha, certo? Tá todo mundo aqui comigo? Nesses momentos de batalha, você entende que se você brigar dentro da sua casa, o dano é muito grande, certo? E as cidades, elas tinham separações entre elas, muros. Então, o que geralmente o povo fazia? Os seus exércitos e soldados iam para um campo de batalha, certo? Então, eles não lutavam dentro das suas próprias cidades, porque as cidades eram cercadas e limitadas. Eles iam para o campo de batalha e começavam a lutar, certo? Começava a briga. E naquela época, eu não sei vocês, né? Mas não tinha um WhatsApp. Não tinha BBC, não tinha Globo News, né? Não dava para saber, olha, a guerra da Ucrânia lá tá acabando, não tá, mais uma semana, não existia isso. Então, como acontecia a batalha? No meio da batalha, naturalmente, uns se sobressaíam sobre os outros e a batalha começava a chegar ao fim. Quando a batalha começava a chegar ao fim, vinha um mensageiro do campo de batalha para avisar a cidade o que estava acontecendo no campo de batalha. Então ele vinha correndo, o pessoal lá de cima da torre vigiando quem chegava, vinha essa pessoa correndo e aí era proclamado o Evangelho. Temos uma boa notícia. Nós vencemos a batalha. Então sempre que vinha alguém com o Evangelho, significava, dentro desse contexto, que a batalha estava vencida. Não se preocupem, não vai vir ninguém aqui com o seu exército roubar a gente, porque enquanto isso ficava aquela tensão, ficava aquela falta de esperança. O que está acontecendo? Nós não sabemos o que está acontecendo. Mas vinha um mensageiro da boa notícia dizer, fiquem tranquilos, nós vencemos. Vamos trazer para a nossa realidade? O que é o Evangelho de Cristo?
É uma mensagem de passado, de presente e de futuro. Qual que é a mensagem do passado? Cristo veio à Terra, nasceu, viveu, pregou, morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Sabe essa falta de esperança que você está vivendo? Nós temos uma boa notícia para você. Amém. Glória a Deus. Ele já venceu. Glória a Deus. Aleluia. Vocês entenderam? Amém. No que diz respeito às coisas que já passaram, Cristo já venceu. Pode ficar tranquilo. Se te falta esperança, se te falta segurança, se você está com medo, eu tenho uma notícia para você. Jesus. Essa é a resposta. Amém. E eu falei de 3 situações: passado, presente e futuro. Então, sobre a mensagem do Evangelho para as coisas passadas, Cristo já venceu, ele não vai vencer. Só que vocês imaginam que o povo que estava esperando na cidade, quando recebia essa mensagem, tomava a esperança, ficava feliz, só que a forma como eles estavam vivendo mudava, porque até então existia uma tensão, até então existia um desespero, até então existia uma expectativa, mas agora eles têm uma mensagem. E a forma como eles vivem a partir disso muda, certo? Então, em relação ao que Cristo fez, nós já sabemos que ele veio, venceu, morreu e ressuscitou. Mas e o que ele está fazendo agora? Qual que é a mensagem do Evangelho para agora? E não para aquilo que ele já fez. É que nós não podemos, com essa mensagem, continuar vivendo do mesmo jeito. Não tem como você receber essa mensagem poderosa daquilo que te alcançou e ficar quieto, não fazer nada. Isso não transformar a tua vida. Porque antes você estava sem esperança, mas agora você já sabe que o teu rei venceu. Amém. Glória a Deus. E tem um monte de gente lá fora sem esperança, passando por guerras, por batalhas, e nós temos a resposta que eles estão esperando. Qual que é a resposta? Jesus. Glória a Deus. Então não tem como a gente continuar vivendo do mesmo jeito. Com medo, isso não significa que é fácil. Sem esperança, isso não significa que é fácil. Mas nós temos, até em concordância com o que a gente leu aqui na mensagem, que fazer o nosso papel como evangelistas, de dizer para aquela pessoa que você conhece, para aquela pessoa que às vezes você passa e esbarra no meio da rua, que você tem uma boa notícia para ela. Aleluia. Glória a Deus. Aquilo que ela está vivendo e que ela precisa de uma resposta, você tem essa resposta. E qual que é a resposta que você tem para ela? Qual que é a resposta que o Evangelho tem para você? Jesus. Então Deus fez e Ele continua fazendo até hoje. E o mais importante, mesmo com essa mensagem, mesmo com essa novidade, mesmo com essa nova esperança, a gente continua vivendo aqui. Com problemas, né? O pastor falou, nós vivemos com problemas, nós vivemos com aflições, nós vivemos às vezes com grandes questões complexas. E aí Jesus se preocupa em não só dar uma resposta ao seu passado, não só te influenciar e dar uma resposta para o teu presente, mas ele te dá uma resposta para o futuro. Eu vou voltar. Glória a Deus. E tudo o que está acontecendo não acontecerá mais. Porque não haverá choro, não haverá dor, não haverá aflição, não haverá sofrimento. Porque eu voltarei. Glória a Deus. Então, se você estava sem esperança, eu tenho uma palavra para você, Jesus. Amém. Se você precisa de uma palavra para viver uma vida diferente hoje, eu tenho uma palavra para você, Jesus. Glória a Deus. E se você acha que o que está acontecendo não vai mudar, eu tenho uma palavra para você também. Jesus vai voltar. Glória a Deus. E tudo que você e eu estamos passando, a palavra diz, não se compara àquilo que está preparado para aqueles que permanecerem na presença do Pai.
Ele é tão maravilhoso que ele diz assim: eu vou preparar, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar o Espírito Santo. Para que vocês sejam minhas testemunhas. Do quê? Do próprio Jesus. Glória a Deus. Se vocês olharem, de fato, para as coisas que estão acontecendo, vocês vão ver que todas as pessoas estão procurando por essa resposta. Estão sedentas por Jesus. E às vezes estão buscando em lugares que talvez até a gente mesmo já tenha buscado um dia. Seja em vícios, seja na própria solidão, sejam em outras filosofias, inclusive com falsos Jesus. E qual que é o meu e o seu papel? Falarmos do Jesus verdadeiro, do Evangelho verdadeiro. Porque só tem um que é capaz de trazer essa esperança. Só tem um que é capaz de curar. Só tem um que é capaz de transformar. Só tem um que é capaz de resgatar quem estava na lama. E essa pessoa é Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A gente não pode mais viver de qualquer jeito. Isso tem que transformar o nosso modo de viver. Aleluia. E aí você pode pensar, tá, mas então o que eu faço? Você vai olhar para uma pessoa. Que pessoa? Jesus. O que Jesus nos ensinou através dos livros que a gente chama como evangelhos, né? O que a gente aprende através dos evangelhos? Que se tem alguém que quer ser grande, tem que ser o quê? Pequeno. Se tem alguém que tem qualquer tipo de posição, qualquer tipo de patente, para ser aceito no reino de Deus, tem que fazer o quê com o outro? Servir. Se tem alguém que quer ganhar alguma coisa, tem que fazer o quê? Perder. A forma como a gente olha o sucesso tem que mudar. Porque se a gente usar o mesmo padrão, a mesma régua do sucesso para Jesus e para aqueles que seguem Jesus, todos eles foram amaldiçoados, literalmente. Morreram de ponta cabeça, sem cabeça, crucificado. Nenhum deixou uma herança para o filho. Isso significa que isso é pecado? Sim ou não? Não. Mas o que norteia o nosso coração se chama Jesus. Então lá no trabalho, quando te olharem, vão olhar alguém que é representante desse reino, que já foi vencido, que está atuando e que voltará. Quando as pessoas olharem para você como marido, como esposa, como pai, como filho, vão olhar para alguém que vive diferente porque conheceu a esse nome, a essa pessoa, Jesus. Então, de forma bem resumida, até para que a gente possa ter o nosso momento de ceia, eu queria deixar registrado no coração de vocês, para que vocês estejam aqui durante todas, não só por causa da série, obviamente, né? Estejam na igreja, porque aqui vai ser pregado Jesus Cristo. Aleluia. Não existe problema nenhum em você ver pregação, ouvir podcast, estudar, não tem problema. Mas não faça com uma caixa. Busque a Deus. Se dedique a conhecer a Deus. A saber quem Ele é. Porque senão, você vai viver com medo. Você vai viver enganado. E pode ser, não estou falando que são todos que vivem dessa forma, mas pode ser que existem coisas que a gente está adorando um bezerro de ouro e não Jesus. Tem coisas que a gente está reproduzindo que não reproduz aquele que a gente tem que seguir, que é Jesus. E aí isso parece com vida com Deus, mas não é. E aí no final, no grande dia, ele vai dizer o quê? Que ele vai chamar aquele que ele conhece. Então, o que Jesus quer de nós nada mais é que relacionamento. Mas com ele, não é com alguém que parece com ele. Não é com o pastor que é uma bênção e que reflete Jesus. É com ele, é com a fonte, é com o próprio Jesus. Então a mensagem que eu quero deixar hoje, e que a gente vai falar sobre os próximos dias, é que a gente tem que tomar cuidado. Tomar cuidado com o nosso ambiente, tomar cuidado com as coisas que a gente ouve. E não para que você não busque essas coisas. Porque eu não sei vocês, mas eu gosto de estudar
as coisas que são marginais daquilo que a teologia ensina, justamente para eu saber o que está sendo pregado. Porque se alguém me falar que A é Jesus e Jesus é B, se eu não sei o que é, eu aceito. E aí como é que fica? Então por isso que durante as próximas pregações eu vou trazer algumas heresias, algumas doutrinas, alguns pensamentos que durante toda a história da igreja foi pregado com o intuito único de trazer engano para o povo de Deus. Porque se você está enganado, mas você acha que está tudo certo, você não se transforma. Você não muda, não tem metanoia. E aí o que vai acontecer? Você não vai conhecer Jesus. E Jesus quer se relacionar comigo e com você. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não é uma pregação espalhafatosa, não é uma pregação super... mas é para você lembrar que Jesus quer se fazer conhecido. Aleluia. Deus decidiu descer, viver e deixar escrito o que eu e você precisamos saber. Então, piadinhas à parte, faça teologia. Porque se você não fizer teologia, você vai propagar má teologia. Quando alguém te perguntar quem é Deus, você vai falar que é uma energia. Ah, uma energia. É uma coisa que eu sinto. Mas Deus não é isso. Se alguém te perguntar o que é perdão, você pode falar algo que parece com perdão. Eu já falei uma vez, mas tem uma música bem conhecida, famosa, que fala sobre o amor. Que fala sobre sentimento. Que ele fala assim, ó, se existe sentimento, não tem adultério. Tá tudo bem, pode trair sua esposa. E aí, se você não sabe o que é sentimento, se você não sabe o que é amor, se você não sabe o que é respeito, você aceita. E aí passa. Aí passa uma doutrina, passa outra doutrina. Aí você ouve, e eu ouvi pessoalmente, um caso de uma pessoa casada, 2 filhos, marido trabalha, respeita, cuida bem da família, mas que um dia ouviu no Instagram assim, se ele não te leva para Disney pelo menos uma vez por ano, ele não te ama. E ela foi conversar com a família, que queria se separar. Porque ela não vai para Disney todo ano. Olha o perigo, porque ele não te ama. Se eu e você não soubermos o que é amor, a gente aceita. Parece engraçado, mas a gente aceita. Posso engrossar um pouco mais o caldo? Quem é gay e vai para o céu? Sim ou não? Não é para responder. Só que essa pergunta já está errada do início. Porque alguém aqui se identifica pelo seu pecado? Eu sou guloso. A primeira coisa quando alguém me pergunta e fala assim, quem é você? Ele fala, eu sou guloso. É assim que funciona? Porque qual que é a ideologia do mal? É atribuir aquilo que você sente a quem você é. Você é aquilo que você sente? Alguém aqui é o que sente? Eu acho que não. E o que isso quer dizer? Eventualmente, teremos, por conta do próprio pecado que nos afetou, sentimentos, emoções e vontades que vão contra a vontade de Deus. Amém? Mas isso te define? Isso define alguém aqui? Com toda a maturidade do mundo, aos casados. Eu sei que você ama sua esposa e a esposa ama seu marido. Só que todo mundo sabe que seu marido não é o homem mais bonito do mundo, com todo o respeito. Existem homens mais bonitos e mulheres também. Já começou a heresia. Isso significa que você vai deixar o seu esposo ou a sua mulher porque você encontrou uma pessoa mais bonita e mais interessante, mais rica, que te levaria todo ano para Disney? Não. Mas você se identifica com aquilo que você sente? Então quer dizer que se você sentir alguma coisa estranha por outra pessoa, mesmo você sendo casado, já era. É assim que funciona? A gente lembra do que diz a palavra de Deus. Irai-vos, mas não pequei. Alguém aqui sente ira? Todo mundo, né? Mas qual que é a diferença entre irar e pecar? Dá vazão àquilo que se sente. Então se eu perguntar para você, quem é gay vai para o céu? A pergunta já está errada. A pessoa não é gay. A pessoa foi criada por Deus. E às vezes,
ela pode ter um amor por Deus maior do que você que eventualmente não tem um desejo que fere, entre aspas, a vontade de Deus. Mas o diabo ele é tão sujo com engano que aí ele ensina que a gente é o que a gente sente. Então a pessoa que eventualmente tem um desejo homossexual, vamos falar dessa forma, ela já não se sente digna. Mas Deus não está preocupado com o que ela sente. Deus está preocupado com quem ela é. Então, vocês entendem como a gente tem que estar esperto, porque existem pessoas lá fora, vou usar esse tema porque é o que estou abordando aqui, que têm desejos homossexuais, que às vezes vai chegar para você e falar assim, Deus me ama, Deus me perdoa, Deus me quer, aí você vai falar, se você é gay, não, né? É assim que você vai responder? Mas às vezes é assim que a gente responde. A gente precisa conhecer a Deus e saber aquilo que Ele nos ensinou. Porque lá fora e aqui dentro temos que saber que a resposta para nós é Jesus. E como é que Jesus andou nessa terra? Só por gente certinha, né? Só por gente que fazia tudo certo, não é verdade? Só gente tranquila. Gente que matava gente que bebia pra caramba, não é verdade? Gente que nunca traiu. E isso não é corroborar o meu e o seu pecado. Mas depois que essas pessoas encontraram Jesus, aí é outra história. Está todo mundo aqui comigo? Do que nós precisamos? Jesus. Do que as pessoas precisam? Jesus. Quem aqui tem Jesus? Levanta a mão. Glória a Deus. Você é a resposta de pessoas que estão indo para o inferno porque não conhecem esse Deus. Você pode mudar a eternidade de alguém. Assim como alguém falou desse nome poderoso para você e transformou a tua vida. Isso é tão poderoso que quando você coloca uma Bíblia na cadeia, isso transforma a gente. Quando você coloca a Bíblia, e eu não estou falando na Bíblia só como sendo o livro, tá? Quando você prega, quando você testemunha, quando a pessoa entende, ela pode matar a gente. E ela fica fofinho, igual o papel higiênico que a gente me viu ali. Aí você olha e fala assim, essa pessoa já matou alguém. Mas ela encontrou alguém. Amém. Encontrou Jesus. Ou talvez é uma pessoa que trabalha, paga suas contas, vive tranquilo, não faz mal a ninguém, mas vai para o inferno. Olha que legal. E você sabe, aí você fala, o que eu vou falar para essa pessoa? Que ele precisa de Jesus. Porque só Jesus salva. E ele, essa pessoa que vive a vida tranquilinha, sabe que ela precisa de Jesus. Talvez ela não conheça esse nome, mas ela busca incessantemente por isso. Então a mensagem rápida de hoje é essa. Precisamos de Jesus. Amém. Precisamos do Evangelho de Cristo. Amém. É por isso que a gente vai participar da ceia. Porque ele fala, eis aqui o meu corpo e o meu sangue. Nós lembramos daquilo que ele fez, de quem ele é e que ele voltará. Glória a Deus. E ele vai voltar. Eu creio. E ele vai ficar contente se você, porque você vai, obviamente, falar do nome dele. Porque ele te encontrou. Você sabe de onde você veio. Você sabe do que Deus te livrou. Você sabe quem é você sem Jesus. Eu sei quem sou eu sem Jesus. E não é falsa modéstia, não. É literalmente como Paulo disse. Dos pecadores eu sou o pior. E às vezes a gente lê e fala assim, imagina Paulo falando isso. O bem que eu quero eu não consigo fazer. Agora o mal, todo dia está na minha porta batendo. E o que Paulo precisava? Jesus. O que eu e você precisamos? Jesus. O que o mundo precisa? Jesus. E aí os discípulos perguntaram, então quando você vai voltar? Aí diz assim, o dia e a hora, vocês, ninguém, nem os anjos, nem o Filho sabe, só o Pai. Quem estava aqui na quinta-feira, estudou junto com a gente. Virão guerras, virão engano,
Viram falsos mestres, viram falsos cristos. Pessoas que você vai olhar e vai falar assim, cara, Jesus já voltou. E ele não é Jesus. Então, se você não estiver bem fundamentado na palavra, você pode se enganar. Você pode achar que ele não te ama porque ele não te leva para Disney. Que ele não te ama porque ele não te curou. Vocês estão entendendo? Que ele não te ama porque ele não te deu a casa própria. Porque ele não te ama porque você ainda sofre. Mas o que você precisa é de Jesus. Conhecer esse Deus. Então eu peço encarecidamente, busquem a Deus. Conheçam a Deus. Através da sua palavra, através da comunhão com os irmãos. É por isso que a gente tem que estar na igreja. Que a gente aprende a perdoar mais. A gente aprende a ver Deus no outro. E o outro a ver Jesus através da sua vida. Porque quando alguém vem para a igreja, não vê Jesus, vê o corpo dele. E vê o amor, vê o abraço, vê o perdão, vê o carinho, vê a palavra de consolo. Eu posso dizer que se eu estou aqui hoje, é por causa do corpo de Cristo. É por causa do que Jesus fez através de vocês. E continua fazendo. Então nós precisamos, nós ansiamos por Jesus. Então, por favor, qual que é o nosso dever? Estarmos sempre preparados para pregar a palavra, o Evangelho de Cristo. E saber que existem falsos evangelhos, existe falsa teologia, existe engano, infelizmente, até no meio da igreja. E Deus também já disse isso, que haveria joio no meio do trigo. Mas você vai precisar discernir. Lembra que eu comentei com vocês sobre a igreja de Bereia? Paulo pregando e o pessoal olhando. Deixa eu ver se Paulo... Olha só, deixa eu ver se Paulo está pregando direito aqui. Imagina o Felipe pregando. E, gente, até hoje, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, até hoje não veio ninguém para falar assim, eu acho que você pregou uma coisa, eu estava pensando e tal. Você pode. Eu não entendi. Você pode me explicar? Pô, ficou meio estranho a forma como você falou aquilo. Não tem problema. Esse é o seu papel. Não existe responsabilidade de cobrança só para o pastor. Para você também. Porque ser pastor é chamado. Amém? Ser pastor é chamado. Ser profeta é chamado. Ser evangelista, como um chamado de evangelista, mestre, é chamado. Certo? Tudo isso é chamado. E está escrito que a igreja só vai crescer quando cada um fizer o seu papel, o seu chamado. Amém? Amém. Tem 2 pastores aqui. Quantas pessoas tem aqui? Será que não tem mais nenhum pastor aqui no meio da gente? Será que não tem mais nenhum profeta? Será que não tem mais nenhum mestre aqui? Deus vai te chamar e falar, e aí, amigão, o que aconteceu? Zene estava precisando de um profeta, te mandei para lá, e aí? Pô, mas eu não sei. Eu preciso saber. Para a gente não passar 18 anos e ter que pregar leite ainda. A gente tem que crescer, a gente tem que comer agora alimento sólido. Para que quando vier, se vier alguém pregar algo diferente do que está sendo pregado, ainda que seja um anjo, a gente não vai aceitar. E a gente vai, através das escrituras, com decência, com ordem, com amor, com respeito, não aceitar e falar, gente, ó, tá errado. Eu já preguei coisa que eu errei. Né? A gente às vezes conversa sobre, poxa, ó, falou aquilo não é verdade e tal, pô, foi mal. É normal, mas eu estou explicando isso para vocês para que você não cometa erros sabendo que é um erro, sabendo que isso é uma falsa doutrina, sabendo que isso é uma má teologia. Porque se equivocar acontece, mas existem más intenções na pregação da palavra. Abra um TikTok e um Instagram, 10 minutos você vai achar um. E você não vai achar um com 10 seguidores, não. Você vai achar com milhões. E vocês conseguem imaginar que talvez esses milhões não vão conhecer a Jesus? Essas pessoas contam com você. Porque Deus disse para todos nós, ide e pregai o Evangelho. Então depois de hoje, ninguém aqui vai poder dizer que não sabe o que é o Evangelho. Fala igual o pastor, pô pastor, por que tu me contou isso? Agora eu vou ter que obedecer, né? Antes eu estava no tempo da ignorância,
Agora eu não vou poder falar que eu não sei. E aí, a partir dos próximos cultos, a gente vai aprender quais foram os problemas que a igreja, vamos dizer assim, moderna, passou. Eu posso te dar uma novidade, vou te dar um spoiler. Não sei se quem gosta de spoiler, quem gosta de saber do filme antes de ver o filme, todas as heresias e problemas que a igreja tem hoje, a igreja de Cristo já discutiu. Todos. Não tem nada novo. Porque o diabo não consegue fazer nada novo. Ele faz a mesma coisa desde lá de trás. O que ele fez com Eva? Ele falou assim, é verdade que você não pode comer nada daqui tá aqui? Deus falou que ela não podia comer nada? O que é isso? Engano. Não é isso não, pô. Deus é outra coisa, não se preocupa. Ele está preocupado. E se você comer... E aí eu vi uma frase muito interessante, né? Que quando Adão e Eva comeram o fruto, eles falaram, igual no 7 de setembro, que eles queriam independência e morte, né? É isso. E aí vem o engano. Aí você acha que é de Deus. E aí Deus fala, não, filho, volta para cá. Deus não quer ninguém enganado aqui. Ninguém. Mesmo que seja por mim. Que depois Deus vai me cobrar, mas você pode me cobrar. Pastor, pô, não tá legal? Não, acho que sai um pouco do script ali. Aquele negócio da caixa não foi muito legal. Pode falar, não tem problema. Mas eu quero que todos tenham a certeza de quem é Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém.